André, eu queria te convidar a permanecer aqui na mesa e chamar já o professor Paulo para fazer a sua exposição, e aí na sequência a gente abre para as intervenções, né? Aí acho que fica mais tranquilo dessa forma. O professor Paulo Nogueira Batista Júnior é economista, foi diretor executivo pelo Brasil e outros países no FMI e vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, estabelecido pelos BRICS lá em Xangai. Tá certo? Professor Paulo Nogueira, muito obrigado pela sua presença aqui, não é? E a palavra está contigo. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Queria agradecer o Crivella Advogados pelo convite para estar presente nesse debate. O André já falou sobre a parte econômica. O meu tema vai ser mais a parte internacional. Ele falou da economia brasileira. O Besolini também, de manhã, fez várias referências a isso, né? Nós estamos aqui com vários sindicatos de trabalhadores, né? Claro. Entre outros também alguns acadêmicos, me parece, juristas. Então, eu vou tentar usar uma linguagem que possa ser útil para vocês, né? Qual é o meu mote? Se pudesse resumir em uma frase o que eu quero dizer a vocês, eu diria o seguinte: obrigado, companheiro Trump. Porque o Trump está enfraquecendo os Estados Unidos no fundamental. E isso não é ruim para nós. Não é ruim para nós. Não. O meu foco vai ser, então, o cenário internacional, né? E nos Estados Unidos em especial. Por quê? Porque os Estados Unidos são uma economia ainda muito importante. 13% do PIB mundial, 13% do PIB mundial estão com os Estados Unidos. É verdade que eles vêm perdendo peso. Eles tinham, em 1990, 25% do PIB mundial, por paridade de poder de compra, né? 25% caiu para 13%. E a China tem 20%, em mais do que os Estados Unidos, por lá na margem já, né? Mas mesmo assim, os Estados Unidos são uma superpotência militar, né? Provavelmente a maior ainda. Tem bases militares mundo afora, querem fazer aqui, se deixarem, fazem aqui também. Tem um enorme poder de convencimento internacional, chamado soft power, né? Poder suave, que se exerce. O que eles fazem? Eles controlam corações e mentes. Na verdade, é isso que eles fazem, né? Controlam através de valores, de mídia, de sistema educacional, etc, etc, né? E além do que, e aqui é uma coisa que sempre é importante dizer, eles têm em todos os países do mundo, todos, uma quinta coluna que trabalha a favor deles. Até na China, até na Rússia, por incrível que pareça. Aqui no Brasil nem se fala, né? A quinta coluna está aí instalada em vários setores, inclusive no governo Lula, que é muito triste de ver, né? Agora, o Trump nada mais é do que a expressão do declínio dos Estados Unidos, né? Que volto a dizer, está em curso há muito tempo, não foi criação do Trump. Ele vem ocorrendo, né? Um declínio econômico, político, cultural, né? Houve um momento, vocês não quero fazer um histórico extenso aqui, mas se você voltar um pouquinho no tempo, houve um momento chamado de unipolar no mundo, que foi a década de 90 e o início do século XXI. Por quê? Porque se desfez o bloco soviético, depois a própria União Soviética, e os Estados Unidos ficaram sem rival no mundo, né? Agora, isso não existe mais. O mundo é crescentemente multipolar, e a China se destaca nisso, mas não apenas a China, né? Os países emergentes, de um modo geral, já o fazem, né? Então, o que acontece com o Trump é que ele leva ao paroxismo uma tendência que já vinha vindo, de declínio, de enfraquecimento do governo brasileiro. Obrigado, companheiro Trump. Como é que a gente caracteriza esse governo?
Para mim é impressionante, viu, que eu acompanho os governos americanos há muito, muito tempo, né? É uma incompetência sem precedentes nos Estados Unidos, pelo menos. Uma equipe de ministros medíocre, assessores também medíocres, né? Para não dizer desvairados, né? E a improvisação virou a regra, né? Nos Estados Unidos. Além do que, não sou médico, mas o presidente americano dá sintomas de desequilíbrio mental, né? Então, tudo isso configura uma situação muito delicada para os Estados Unidos, né? Eu vou, entretanto, fazer rapidamente algumas ressalvas ao que eu disse, né? O Trump tem coisas positivas, né? Por exemplo, ele está buscando reindustrializar a economia americana, que, assim como a nossa, se desindustrializou nas décadas recentes, sob a égide do neoliberalismo praticado nas décadas de 1980 para cá, mais ou menos, né? Então, vejam vocês, eles estão passando pelo mesmo problema que nós enfrentamos, o encolhimento da base industrial, o que afeta a qualidade dos empregos gerados, afeta o dinamismo da economia brasileira, americana, né? E um ponto não muito notado, a desindustrialização enfraquece a defesa nacional, enfraquece a capacidade dos países de se defenderem contra a agressão externa. No caso americano, enfraquece a capacidade de agredir. Mas no nosso caso, por exemplo, a desindustrialização traz um enfraquecimento do poder nacional, né? A capacidade nacional de se defender, né? Então, tudo bem, o Trump faz também isso, que é bom do ponto de vista americano. E ele, eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que ele sinceramente está tentando pacificar a relação com a Rússia. Não vai conseguir? Provavelmente não, porque vocês estão vendo aí as notícias, estão mostrando a dificuldade de chegar a um entendimento entre Ucrânia e Rússia com a participação dos Estados Unidos. Mas ele está tentando. Qual é o problema? Qual é um dos problemas fundamentais do Trump? É que ele escolhe métodos errados para atingir objetivos válidos. Entende? Então, por exemplo, o que ele fez? Eu vou falar rapidamente de 3 ou 4 pontos. O tarifário sobre importações, o Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, Department of Government Efficiency, do Musk, né? Deportação em massa e um orçamento problemático, né? Então, rapidamente, reindustrialização. Faz sentido buscá-la com um aumento generalizado de tarifa de importação? Não. Nunca foi isso que nós, por exemplo, nós, estruturalistas latino-americanos, acho que o André se enquadra um pouco nisso, né? E eu certamente, nós advogávamos o uso de tarifas, mas não assim, para tudo quanto é canto, né? Então, o pior é que ele faz essas elevações com constantes mudanças. Ele avança, recua, e usa, Deus do céu, critérios absurdos para definir o nível tarifário. Aquele discurso dele, o famoso Dia da Libertação, dia 2 de abril, foi uma coisa inacreditável, que não tem o menor sentido econômico, o que ele apresentou ali, né? Rompe cadeias internacionais de suprimento e tem vários outros efeitos ruins. Só um parênteses jurídico aqui, há indicações de que ele não vai conseguir sustentar essa posição juridicamente, no que diz respeito à tarifa de importação. Porque anteontem, um painel judicial nos Estados Unidos julgou que ele está violando a lei, está abusando do poder que ele tem de fazer emergências. Isso continua, vai até o Supremo, provavelmente. Mas é um problema grave para ele também, né? E ele, então, está fazendo uma coisa que é difícil de reverter. Está quebrando a confiança. Quebrando a confiança nos Estados Unidos. E eu sei que ele não tem os instrumentos para fazer uma política industrial. Porque o Estado americano não criou isso, desarticulou o que tinha. Entende? Então, praticamente não há como fazer uma política industrial nos Estados Unidos, que é o que deveria ser feito, em vez de aumentar as tarifas indiscriminadamente, né?
Aí eu chego no segundo ponto. Quem executa é o Estado. O que está fazendo o Trump com o Department of Government Efficiency? Está derrubando mais ainda o Estado americano. Obrigado, companheiro Trump. Mas está fazendo isso de novo, né? Vou dar um exemplo a vocês. Antes, vocês sabem que antes de dar um exemplo, vocês sabem que o Musk saiu, né? Eu vi isso agora. Mas ele já fez um estrago muito grande enquanto ficou, né? Porque desde quando você coloca um bilionário que nunca passou pelo setor público para reformar o Estado? Não vai dar certo, claro. Né? Então, por exemplo, atacaram a Secretaria da Receita Federal deles, que é a Internal Revenue Service, reduzindo o número de funcionários, ou ameaçando reduzindo salários. Quem é que ganha com isso? O Estado não ganha, porque perde arrecadação. Né? Os super ricos ganham, porque eles têm capacidade maior de evadir a tributação se a fragilidade tributária se impõe. Né? Então está beneficiando os mais poderosos, os mais ricos. Né? E vejam vocês que não vamos esquecer uma coisa, né? Que a tarifa de importação é um imposto indireto. Sendo um imposto indireto, normalmente ele recai mais sobre os que têm menos renda. É um ponto que o André mencionou. Né? Ele é repassado e atinge aqueles que dependem mais de bens básicos. Né? Então, é um imposto de importação regressivo. Quanto à deportação em massa, vocês estão acompanhando o noticiário, né? Mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista humano é terrível. Né? Mas do ponto de vista econômico, você tem setores da economia americana sofrendo. Comércio, hotéis, turismo. Porque quem é que faz o trabalho dele? Quem é que faz esse trabalho? São os imigrantes, que os americanos não querem mais fazer isso. Né? Todo mundo sabe disso. Né? Então ele está gerando, já voltou atrás, em parte. Já disse que não. Os setores que precisam de mão de obra imigrante, eu vou aliviar a barra. Mas continua fazendo barbaridades. Então, em resumo, ele vai... Olha, vou dar outro exemplo aqui. Eu fiquei estarrecido com esse. Numa sexta-feira, se não me engano foi a última, ele anunciou um aumento de 50% das tarifas sobre a União Europeia. 50%. Para entrar em vigor na segunda. Aí no domingo, ele disse, não vai entrar em vigor amanhã, vai ficar do jeito que está até 9 de julho. Não, brincadeira, não se governa em lugar nenhum do mundo dessa maneira, né? Muito menos na economia que ainda é a segunda maior do mundo, né? Mesma coisa com a China, né? Fez aquele escândalo, botou as tarifas lá no céu e depois voltou atrás, acertou temporariamente com a China um esquema mais moderado, né? Mas enfim, quais são os efeitos disso? Não quero gastar tempo demais aqui. Confiança do investimento, do investidor e do consumidor em queda. O governo Trump fez um choque de oferta na economia, reduzindo o nível de atividade e elevando a inflação, afetando negativamente, melhor dizendo, o nível de atividade e elevando a inflação. O Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, disse isso. Não deu números, porque ninguém consegue dar números direito, mas ele já indicou a tendência corretamente. Né? Isso quanto à economia. Quanto ao impacto geopolítico do Trump, né? Aí nós temos que falar um pouquinho da herança do Biden. Né? A herança do Biden, aí o Pesolini levantou um ponto importante, que é o seguinte, a herança econômica do Biden foi boa. Inflação controlada, crescimento econômico, taxa de desemprego baixa. Assim como é boa a herança que provavelmente o Lula vai deixar. Para si mesmo, no caso. Né? Se tudo se confirmar. Então, bom resultado econômico não é garantia de sucesso eleitoral. It's not the economy. It's no longer the economy. Né? Como lembrou o Bezoini. Não é necessariamente a economia. Tem outros fatores. Né? Então, na economia, o Biden deixou uma herança boa.
Mas na geopolítica, o Biden deixou uma herança desastrosa para o Trump. Desastrosa. Justiça seja feita. O Trump está tentando corrigir com dificuldades, né? Veja só, para resumir muito rapidamente. Israel. O apoio ao genocídio em Gaza. Isso vem dos democratas. Vem do Biden. Né? O Trump mantém, mas começa antes. A hostilidade em relação à Rússia começa com os democratas. O Obama, 2014. Né? A hostilidade em relação à China é bipartidária, é dos democratas também. Entende? Então você tem uma situação que os americanos acham que estão com a bola toda ainda, querem brigar simultaneamente com a Rússia e com a China. Não vai dar certo, né? Eles têm que fazer o que o Nixon fez lá atrás, lembra? Tentar dividir a Rússia da China. O que faz então o Trump? Ele primeiro mantém o apoio ao genocídio em Gaza. Né? O que está acontecendo? Que os europeus e os próprios americanos estão ficando envergonhados com a situação, então estão tardiamente fazendo alguns ruídos. Né? Mas o apoio no fundamental ao Netanyahu continua. Né? Peso, o que isso significa? Uma perda política, cultural, moral do Ocidente, sem precedentes, talvez. Né? De novo, obrigado, companheiro Trump, que você tem feito, porque a decadência moral dos Estados Unidos e da Europa não é negativa para nós, se nós soubermos nos posicionar, né? Nós, Brasil, né? Então, o que ele está tentando? Ele está tentando pacificar a relação com a Rússia, mas não porque ele é amigo da paz, né? Está preocupado com as mortes ucranianas e russas, não é nada disso. Ele está preocupado em se livrar dessa guerra em duas frentes para focar esforços na China, que é o principal adversário, né? Vai conseguir? Isso é outra questão, eu não vou mencionar agora. Acho que é difícil, porque o descrédito dos Estados Unidos na Rússia, na China, é imenso. Tá? Não vai ser uma mudança de opinião, de postura do Trump que vai fazer os russos confiarem nos Estados Unidos. Pelo que eu conheço da Rússia, isso não vai acontecer. Né? Gente, o mais estranho de tudo é o Trump fazer o que faz com seus aliados tradicionais. Agredir a Europa, agredir o Canadá, agredir o México. Entende? Não faz. Que sentido faz, eu pergunto? Se você quer enfrentar a China, que sentido faz você minar uma possível coligação que se faria nesse esforço de contenção da China? Eu confesso que até agora não consegui uma explicação. Né? A mesma coisa eu diria, por exemplo, que sentido faz bloquear o acesso dos estudantes estrangeiros a universidades e outras escolas, né, americanas? Não faz o menor sentido. Né? Deixa, né? Olha, eu não quero me estender aqui, mas o Paul Krugman fez um artigo interessante, aquele economista americano, lembrando a importância que tem para os Estados Unidos de moldar as mentes dos estrangeiros que vão para lá. O estrangeiro vai para lá, eu fui também estudar na Europa, mas a regra é o adestramento do brasileiro, do latino-americano, do africano, etc. Né? O sujeito vai para os Estados Unidos com uma cabeça, volta com outra. Né? Volta um fiel servidor do Império Americano. Mesma coisa que fazia Roma. Trazia das províncias as elites locais e devolvia as províncias fiéis servidores do Império Romano. Então, obrigado, companheiro Trump. Está minando um pilar fundamental do poder americano. É a suprema ironia, né? Make America Great Again. Você está, na verdade, diminuindo. Faça a América grande de novo, você está, na verdade, diminuindo os Estados Unidos. Né? E como nas tragédias gregas, né, me ocorre dizer, o protagonista, ao tentar escapar do seu destino, apressa a realização do mesmo. É o que está acontecendo, no meu modo de ver, com os Estados Unidos. Né? Olha, o Pesoini sabe mais sobre isso do que eu.
o que há nos Estados Unidos é a falência do sistema político. A gente fala da falência do sistema político brasileiro, mas lá a coisa é muito grave, não sei se não é mais grave ainda, né? Porque eles têm the best Congress that money can buy, o melhor congresso que o dinheiro pode comprar. Os lobbies correm soltos, compram o executivo, compram o parlamento. Okay? O lobby mais destacado, mas não é o único, é o lobby israelense, né? O lobby judaico, que afeta, domina a política externa americana. Não vê se pode isso. Um país pequeno lá, do Oriente Médio, Israel, controla a política externa dos Estados Unidos. Segunda maior economia do mundo, a grande superpotência. Incrível, né? Realmente incrível que isso possa estar acontecendo. E além do mais, André falou nesse assunto aqui, o Congresso e o Executivo nos Estados Unidos não conseguem entregar o superávit primário necessário para equilibrar as contas e estabilizar a dívida. Não conseguem fazer o que quer que a gente faça, entende? Isso é ruim para os Estados Unidos, porque eles estão ficando frágeis do ponto de vista financeiro, né? Mas, em suma, não há muito o que lamentar. Obrigado, companheiro Trump. O Armínio Fraga foi citado aqui pelo menos 2 vezes já, pelo André, eu acho, né? E pelo Berzoini. O Armínio Fraga, naquela ocasião em que ele pregou o congelamento do salário mínimo em termos reais por 6 anos, ele disse uma outra coisa que não foi muito notada. Ele disse assim, olha, disse o Armínio, né? Eu estou observando o governo americano, o governo Trump, com preocupação. Por quê? Afinal, diz ele, os Estados Unidos são a estrela guia do mundo. Estrela guia do mundo. Como diz o Brizola, como dizia o Brizola, a elite brasileira é um lixo, né? Porque dizer isso, né? Pelo amor de Deus. Então, o que nós estamos vendo aqui? Algo positivo. O Berzoini disse isso. O que foram e são os Estados Unidos? Uma força desestabilizadora no mundo. Guerras, intervenções, derrubadas de governos, em tudo quanto é canto, tentando, às vezes não conseguem, mas tentam sistematicamente. Então, nós vamos ficar lamentando que a estrela guia existe mais, pelo amor de Deus. Mas o que importa, eu não sei se eu estou me estendendo demais. Não. O que importa é a mudança de época que nós estamos vivendo, viu? Nós estamos vendo uma coisa que não acontecia há muito, muito tempo, que é os Estados Unidos têm hoje um rival que eles nunca tiveram. Eles tinham a União Soviética como rival militar, mas não econômico. Depois tiveram o Japão como rival econômico, mas não militar. Agora tem na China um rival econômico e militar. Isso é uma diferença fundamental. Então, o que nós estamos vendo? Um deslocamento do eixo de poder mundial do Atlântico Norte para o leste da Ásia. Isso não acontece toda hora. O Putin falou uma coisa muito certa. Ele disse assim, olha, o baile de vampiros acabou. O Ocidente sugou o resto do mundo durante séculos. Agora acabou. O baile acabou. Isso é muito verdadeiro. Eu acredito que é um processo que está em curso, que é o fim da hegemonia secular no Ocidente. Não é pouca coisa, né? É uma hegemonia, gente, que remonta à reconquista da Península Ibérica, à derrota do Império Otomano nas cercanias de Viena, e que foi se consolidando ao longo desses séculos. Revolução Industrial, começando na Inglaterra e continuando em outros países. 3, 4 séculos em que europeus e depois os americanos deram as cartas. Não é? Eles têm hoje 15% da população mundial, o Ocidente. Estou falando dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia, nos primeiros lugares. Japão, o Ocidente político, né? Tem 15% da população mundial. 85% somos nós. São os países emergentes e em desenvolvimento, né? Então a China vem se preparando. A China está se preparando há muito tempo.
A China sabe que existe nos Estados Unidos uma hostilidade bipartidária dos dois lados do Congresso. Sabe perfeitamente. Sabe que ação hostil veio com Biden, veio com outros presidentes anteriores. Se agravaria no governo Trump. O que os chineses talvez não tenham, ninguém é perfeito, não tenham planejado ou percebido é que a violência do ataque do Trump à China seria muito maior do que se esperava. Isso deu ninguém, estou supondo, né? Eu conheço bem os chineses, né? Passei 10 anos interagindo com eles, depois morei 2 anos e meio em Xangai. Acho que eu conheço um pouco. Eles são organizados, mas eles não queriam isso. Dou meu testemunho. A China queria um entendimento com os Estados Unidos. Queria formar uma coisa que seria terrível para nós, Brasil e outros países, que seria o G2, o grupo dos dois, Estados Unidos e China, só. Isso é que eles queriam. Os americanos não deixaram, felizmente. E a China precisa de nós. Precisa dos BRICS, precisa de interagir com o Brasil, etc, etc. Pior que o G2, só uma coisa, gente. O G3, que eu acho que não vai acontecer, que seria Rússia, China e Estados Unidos se entenderem e criarem as suas esferas de influência regionais. Estados Unidos no hemisfério ocidental, Rússia na Eurásia, China no leste da Ásia. Não. Isso aí seria terrível para nós, né? Espremidos entre 3 blocos. Não vai acontecer, felizmente, porque Rússia e Estados Unidos não vão se entender tão fácil, China e Estados Unidos também não. Então, esse G3 parece afastado, né? O Haddad chegou a dizer, numa certa ocasião, que esse era o cenário predominante. Era legítimo levantar essa hipótese, mas não se confirmou, né? Os Estados Unidos perdem mais do que a China. O Xi Jinping disse isso. Lembra? Ele disse, todos perdem com a guerra tarifária. Mas os Estados Unidos perdem mais, tanto que o Trump recuou em relação às tarifas que pratica com relação à China, né? Enfim, seja como for, nós estamos vendo o caso de um império e qualquer civilização cabe nos abismos da história. Isso vale para Roma, vale para o Império Britânico, vale para o Império Americano. Eu nem sei se os Estados Unidos são realmente uma civilização. Tem uma frase de autoria incerta que diz assim: os Estados Unidos serão o primeiro país a passar da barbárie à decadência sem conhecer a civilização. Vocês vejam o que significa isso, né? O Mahatma Gandhi disse alguma coisa parecida, não sei se vocês lembram, a famosa essa frase. Perguntaram a ele: qual é a sua opinião sobre a civilização ocidental? Aí ele respondeu: seria uma boa ideia. Então nós estamos vivendo, enfim, uma decadência perigosa. É um país violento, os Estados Unidos, inconformado com a perda de hegemonia. E o Brasil como fica? Agora eu pergunto, eu tenho tempo para entrar no Brasil? Tenho. Eu não quero abusar da paciência de vocês. Então, o André Paiva já falou sobre isso. Eu peguei, infelizmente, só o final da apresentação dele, porque eu tive que acudir com uma emergência. Mas o que vai acontecer com o Brasil? Várias coisas, mas uma delas é o redirecionamento do nosso comércio exterior. Nós vamos poder ocupar na China, por exemplo, espaços que os americanos abandonam, e nos Estados Unidos, espaços que os chineses serão obrigados a abandonar. Entende? Então nós temos aí ganhos que não são pequenos, potenciais. Qual é o risco, entretanto? O risco é de que o mercado brasileiro seja inundado por importações baratas da China. A China é uma máquina, vocês sabem, eu preciso dizer, né? E se nós permitirmos isso, se o governo brasileiro não tomar providências, nós vamos acabar destruindo o que resta da indústria nacional, graças aos nossos amigos chineses. Não pode deixar isso, não.
O Brasil tem mecanismos de defesa, implementar. Já tem gente na indústria falando isso. A CNI tem falado isso. Olha que a CNI é um atraso de vida, mas já está ficando grave, né? Acaba anulando a política de reindustrialização que o André mencionou, né? Que neoindustrialização vai ser essa com enxurrada de produtos chineses aqui, né? Não é hora de abrir a guarda, portanto, nós temos que nos preparar para enfrentar surtos de importação e defender a produção e o emprego nacional. Defender com unhas e dentes. Gente, eu não entendo que o presidente Lula fica falando repetidamente em livre comércio. Que história é essa? Desde quando o Brasil se beneficia de livre comércio irrestrito? É um país em desenvolvimento. Nem os Estados Unidos aceitam isso, que são desenvolvidos. Eu me pergunto, que tipo de assessoria o Lula está recebendo nessa área? Realmente me dá um espanto, viu? Livre comércio. Nós estamos, inclusive, está aqui presente, eu acho, o Arualdo, dos sindicatos metalúrgicos, trabalha com o Celerges. Nós trabalhamos muito juntos numa questão, que é o combate ao acordo Mercosul-União Europeia, que é outra barbaridade, porque abre o mercado do Mercosul, os mercados do Mercosul, a competição desimpedida com as grandes corporações europeias, notadamente alemãs. E fica o Lula correndo atrás desse acordo. Toda hora. O acordo só não sairá se os europeus, obrigado europeus, eles fizerem o favor de não ratificar o acordo. Isso é lá a posição em que se coloca um país independente? Eu acho, como disse o André, eu sou eleitor do Lula, vou continuar sendo, mas não podemos deixar de criticar coisas que são assintosas, né? E o Bezoini falou uma coisa interessante também, viu? Que é que esse movimento positivo pode ser também negativo, porque corre-se o risco de reprimarizar a economia brasileira, acentuar a primarização da economia brasileira. Quem ganha com acesso ao mercado da China, se nada for feito? Agroexportador, setor mineral, setor primário da economia. Quem perde se nós ficarmos inertes em relação à China? O setor industrial. Não? Então, nós vamos ficar numa posição pior do que nós estávamos se não tomarmos medidas. Né? Nós deveríamos, ao contrário, gente, eu acho que o Lula fez isso, viu? Agora na ida à China, muito importante a ida à China, né? Nós temos que tirar partido do fato de que a China precisa do Brasil para enfrentar a pressão americana. Então nós temos que redefinir o nosso relacionamento com a China. O João Pedro Stedley fala muito nisso também. Nós temos que agregar valor no Brasil, exportar produtos mais sofisticados e negociar com os chineses a instalação de fábricas novas aqui. Não compra de fábricas existentes, privatizações, desnacionalizações, não. Instalar nova capacidade, gerar emprego, trazer tecnologia, né? Isso é que vai fazer a diferença, né? E aqui eu já vou terminando. E a nossa reação ao Trump? Do governo brasileiro, do Brasil e do governo brasileiro. No momento, ainda é válida a percepção de que nós estamos adotando um perfil baixo. Nós estamos nos fingindo de mortos. Né? Ora, isso é compreensível, viu? Porque o Brasil não é o principal alvo, por enquanto, foi atingido, mas não da mesma forma que outros. E, além disso, o Trump é um sujeito esquisito, extravagante, que pode fazer muito estrago. Né? Ok, então compreendo. Por outro lado, esse é um ponto muito importante que o Krugman, volta a citar esse economista americano, invocou referindo-se à Europa. É o seguinte, quando você lida com um valentão, você não pode dar sinais de fraqueza. Você não pode dar sinais de omissão, porque isso reforça o ataque dele a você. Entende? Então, se o Brasil ficar muito, muito passivo,
não é em nada improvável que os americanos apertem o cerco, né? Fazendo pressão econômica e política no Brasil, né? Então, eu sei que tudo isso é difícil, mas nós não podemos desanimar. Vejam vocês a que ponto chegou a coisa, né? Vocês sabem que o ministro da Defesa dos Estados Unidos, o secretário da Defesa, Peter Hegseth, disse recentemente: o governo Trump vai retomar o nosso quintal, que é a América Latina, inclusive o Brasil. Falou com todas as letras. Alguém deu um pio no Itamaraty? Eu não vi. Silêncio do Itamaraty, né? Ao outro setor deu algum pio? Também não vi. Não sei se eu estou sendo injusto com o presidente Lula, acho que também não vi da parte dele algo em resposta a isso. Quem é que respondeu ao secretário de Defesa dos Estados Unidos? A chancelaria chinesa. E deu uma resposta muito bem dada, dizendo que a América Latina não quer mais ser quintal de ninguém. Bom, vamos precisar dos chineses para nos defender? Não. Os chineses têm os seus interesses, nós também. Algumas vezes coincidem, mas nós não podemos depender deles, né? E por último, vejam vocês o seguinte: em 2026, nós temos uma eleição crucial. Já foi falado aqui pelo Bezoim, acho que o André também tocou no assunto. E nós temos uma situação que o brasileiro nem sempre está à altura do Brasil. Como dizia o general de Gaulle em relação aos franceses. Os franceses nem sempre estão à altura da França, né? E é uma coisa impressionante, porque o Brasil é um dos gigantes do mundo. Foi repetido, já disse centenas de vezes. O Brasil faz parte de um grupo de apenas 5 países que integram as listas de 10 maiores territórios, 10 maiores populações e 10 maiores PIBs. Brasil, Rússia, Índia, China e Estados Unidos. 5 só. O Brasil é um dos gigantes do mundo. Tem que exportar a altura dessa posição, né? Um país desse tamanho não pode se fingir de morto. Nem consegue, né? Porque é tão grande que é impossível passar despercebido. Então, eu queria dizer a vocês, só para encerrar então, que o Brasil tem que ocupar o seu lugar no mundo, não pode se intimidar, não pode baixar a cabeça para ninguém. Não quero insinuar aqui que o Lula, ele mesmo tem essa tendência. Não. Acho que o Lula se destaca até como presidente brasileiro que tem defendido uma postura mais acertada. Porém, o Brasil é maior que o governo, está super infiltrado de quinta coluna. O próprio governo Lula está infestado de quinta coluna, de pessoas que se identificam mais com os Estados Unidos do que conosco. Então, o perigo é muito grande. E era sobre isso que eu queria alertar vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo Nogueira. Vamos abrir, então, agora as... já tem 2 inscritos aí para as intervenções. Está bem. Fábio, você leva o fone, por gentileza. Bacana. Cadê o Haroldo? Não está por aí? É que ele é pequenininho, não estou enxergando ele, né? Não, bacana. Primeiro, parabenizar, né? Tanto o André Paiva, o professor também Paulo Nogueira, brilhantíssimas colocações, né? Depois eu não vou fazer agora, mas eu vou mostrar de cantinho para o Paulo Nogueira, que eu fiquei outro dia umas 12, 13 horas conversando com a IA sobre esses temas, né? Começando com a tarifa do Brasil, dos outros países, bom, e foi indo, né? Até que eu consegui colapsar todo o sistema, e aí ele está dando algumas formas do que a sociedade se organizaria, né? Já não é mais capitalismo. Eu vou mostrar um pouco depois para o senhor de leve aí, só para a gente pensar. Mas se tudo desse errado, ia ficar, de repente, também muito mais errado, né? Bom, em relação ao Paulo, eu queria que, se ele pudesse comentar alguma coisa em relação dos tempos que a gente está vivenciando, inclusive não só com essa questão das tarifas dos Estados Unidos, né?
mas se pudesse abordar alguma coisa da importância dos fundos soberanos, né? Inclusive aqui no Brasil, não é um tema que a gente discute muito, né? Mas a gente sabe que várias economias têm adotado já de longa data, isso seria importante. O Berzani saiu, mas ele sempre trouxe uma discussão para dentro do movimento bancário sobre a discussão da taxa Tobin ou Tobin, né? Que seria uma forma aí de conter, principalmente agora que a taxa está tão grande, né? A questão da especulação só na economia, vem aqui, especula, se outro mercado estiver melhor, né? Acaba indo para outro mercado. Então, também, se pudesse falar alguma coisa em relação à taxa Tobin ou Tobin, da importância, de repente, de fazer esse debate. Eu acho que, em restante, foi brilhante em relação ao que está acontecendo, né, com essa questão da geopolítica. Se Nero pôs fogo no parquinho, Trump está seguindo o mesmo cenário, mas eu acho que, para nós, né, enquanto mundo, está sendo importante. Outra questão é que a gente também precisa sempre colocar nos debates econômicos se a gente vai ter planeta, né? Que é o sustentável, porque tudo que a gente vai desenhando parece que é infinito, né? Então, quanto tempo vai demorar, tal, e a gente sabe da questão climática, principalmente no Brasil, que vai ter aqui, né, a COP30, mas sem mundo não tem nada desses desenhos que a gente continua fazendo, né? E cada dia mais preocupante. O André Paiva, ele trouxe vários elementos também, só destacar, viu, André, que na questão da taxa de juros no cartão de crédito é muito triste, porque, além de ser, né, a modalidade mais cara, o mais triste é que 80% das famílias endividadas são com alimentos, né? Então, não é a pessoa que compra e paga o rotativo porque comprou algum bem e tal, mas principalmente as famílias com menos poder aquisitivo, que acaba tendo acesso hoje, né, facilmente a um cartão de crédito, e aí eles acabam se enrolando, comprando alimento, e vai no mercado, e outro mês já faz o rotativo e vai empurrando, né? É muito triste para nós também. Aí eu vou pegar e parafrasear rapidinho o Che Guevara, que assim, eu quero endurecer sem perder a ternura, tá? Então, acho que nenhuma das lâminas, André, depois você vai dar uma revisitada. Me parece que você colocou a data de 1964 como uma revolução. Pelo menos a leitura. Depois você revisita, não precisa ser agora, mas depois você dá uma olhadinha. Estava escrito 1964, revolução. No gráfico. Isso, bacana. Bacana. Outra questão é que, assim, a gente nunca saiu das ruas defendendo a redução da taxa Selic. Eu estou olhando aqui, companheiros e companheiras, que algumas dezenas de vezes estiveram, sim, na frente do Banco Central, segurando faixa, né? E eu acho que até o ramo bancário foi um dos precursores em tentar articular isso, não só na frente do Banco Central, na Paulista. Porque as atividades que a gente tinha lá no Banco Central, a gente fazia em cada estado onde tinha uma filial do Banco Central, vamos dizer assim, né? Discutindo sim, porque a gente tem esse entendimento, como você bem colocou, do endividamento público, do crédito produtivo, né? Dos bens de consumo, do alimento, de tudo, né? Tudo que encarece com essa questão da taxa de juros, além de dizer que é crédito de rentista, né? Então não é um crédito que volta de nenhuma forma para a sociedade. Só as grandes fortunas, os bancos, é que realmente concentram, através do título da dívida pública, para explorar essa taxa de juros. Na FENABAN, recentemente, até na campanha salarial nossa, viu, Ari? O próprio negociador da FENABAN falava que hoje, muitas vezes, está mais fácil de fechar uma agência bancária. Então, quando a gente, às vezes, vê uma agência bancária fechando, porque eles constroem o ROF. Eles falam, essa agência aqui, o ROI está me dando 10% de retorno. E se eu aplicar, ele falou isso, se eu aplicar nos títulos do Tesouro, eu tenho hoje 14,75. Ele falou, por que eu vou manter uma agência? Que aí o Ari fala, né? Porque tem que ter o papel social, certo, querido? Que é o que a gente fala, né? Então, só para fazer esse registro, porque senão parece que a gente sumiu e não é verdade, né? 1º de maio agora da CUT foi pautado esse tema, né? Um dos temas 6x1, a redução da taxa de juros, a justiça tributária, né?
do 1º de maio recente, fomos para Brasília numa grande marcha da classe trabalhadora entregar essas pautas, inclusive, né, para o presidente Lula e para o Haddad, as pautas da classe trabalhadora, e esses temas estão em voga. E, recentemente, a gente tem feito várias atividades. Agora, o que é bem verdade é que aquele exército, aquele time que tinha, na hora que estava lá o Campos Neto, não está tão mais. Isso é verdade, né? Mas não vamos dizer que a gente abandonou jamais essa pauta. Eu acho que a gente tem que chutar até mais forte, né? Até porque eu sou São Paulino e o Galopo já saiu. Agora, para sair o Galípolo também, é tranquilo. Só. Vamos fechar o bloco de perguntas. Já tem mais 3 inscritos aqui, só para depois a gente não perder o time do almoço também. Tem o Amário, Belmiro, Débora. Tem mais um aí no fundo, é isso? Então só vamos fechar os 5, né? Acho que dando uns 2, 3 minutinhos para cada um. E aí depois a gente dá as considerações finais. Tá ótimo. Então vamos iniciar aqui pela Débora, depois eu passo para o Belmiro. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo, André, Fernandes. Prazer estar aqui. Obrigada. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com o André, primeiramente sobre a política fiscal externa norte-americana. Eu costumo dizer com colegas que os Estados Unidos nunca tiveram um inimigo tão eficiente em termos de política externa como o Trump. Eu acho que ele está sendo absolutamente eficiente. Obrigada, companheiro Trump. Mas vamos lá. Enfim, essa política externa acabou por beneficiar muito o Estado brasileiro, né? Tanto em termos de investimento bilionário, aí a relação Brasil-China ampliou-se de forma bastante expressiva. Então, há transferência de tecnologia que, imagino eu, a longo prazo, favorecerá um processo de industrialização interna, favorecendo aí, em primazia, o Brasil. Só que nós, independente disso, desse cenário interno versus externo, em termos de economia, nós temos que lembrar que o governo ele chegou com um projeto. Qual era o projeto? Tirar cerca de 59 milhões de brasileiros da linha da fome. Eu lembro que quando assumiu o novo governo, nós tínhamos famílias sem gás de cozinha, mães que, com o filho no colo, tinham que fazer fogueira com madeira para poder alimentar suas famílias. Não podemos esquecer também da fila do osso, né? Que foi cenas brutais que até hoje nos afligem enquanto sociedade. E eu imagino aqui, ninguém gosta de ver juros altos, né? Juro alto não agrada ninguém, ninguém fica feliz. Imagino que o governo de igual modo também não está. E repito o que o André Fernandes falou, que desafio, né? Tem que construir políticas públicas, tem que equilibrar pratos. Então, você acha que seria possível, nesse cenário, diante da economia posta, no âmbito interno versus externo, que tem impacto diretamente aqui no nosso cenário econômico, seria possível uma queda de juros nesse momento e quais seriam os possíveis efeitos inflacionários dessa possível queda? Obrigada. Foi até bom o professor falar o nome, né? Porque na minha primeira intervenção não me apresentei. Bom, eu sou Belmiro Moreira, dirigente sindical da Central Única dos Trabalhadores, secretário de Comunicação, também do Sindicato dos Bancários da ABC. Bom, minhas perguntas são bem simples e objetivas. André, né? Hoje está tendo uma campanha, né? O Dia Sem Imposto, feito pela Câmara Nacional de Dirigentes Logista. E aí, na sua apresentação, trata muito dessa questão tributária, fiscal. E aí a pergunta, né? A gente tem uma carga tributária, uma tributação regressiva. Os tributos, eles são justamente para ser aplicados na educação, na saúde, nas políticas sociais. E quando se faz um dia sem imposto, está justamente preparando, né, a população para negar ainda mais essa questão, né, tributária. É verdade que a taxa de juros ela é excessiva no Brasil. Taxa Selic, os juros sobre o crédito. E a gente não vê uma transparência
nessa questão, né? Nesses recursos que são arrecadados e a aplicação dele. Vai justamente para pagamento de dívida pública. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e como que você vê essa campanha no dia de hoje, né? Professor, o senhor abordou aí a questão internacional, essa questão do comércio, né, exterior, da relação Brasil, Estados Unidos, China. E o senhor, como foi apresentado como economista dos BRICS, né, trabalhando lá na questão dos BRICS, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, abordasse um pouquinho, que na sua fala não apareceu, mas eu acho que seria importante, apesar de que sim, Estados Unidos, China, Rússia, né, Europa tem sua importância geopolítica, econômica, mas também outros países que também têm esse impacto no comércio exterior, né, tanto da Ásia como da África, né, e a relação com o Brasil. É lógico, a gente tem aqui a relação na América do Sul, na América Latina, com a Europa, mas também a importância desses outros países para a economia brasileira. Obrigado. Professor, só tem mais 3 pessoas e já devolvo para vocês. O Amaro, 2 minutinhos. Serei breve. Bom dia, meu nome é Amaro, sou dirigente sindical. Quero parabenizar a mesa por trazer essas belíssimas reflexões, né? A gente, com certeza, vamos sair daqui bem maiores. Eu vou direcionar minha pergunta, na verdade, uma pergunta a Paulo Nogueira, para com que a gente pudesse se aprofundar um pouco no BRICS, na importância do BRICS na relação comercial, né? Qual que é o impacto disso que traz geopolítica, porque a gente sabe que assim, nós não estamos numa normalidade, né? Nós estamos vivenciando um tempo que parece que o que tem prevalecido é a ignorância e a negação da ciência. Então, mais ou menos essa reflexão sobre o BRICS e a importância do BRICS na geopolítica para os brasileiros, para os trabalhadores. Obrigado. Olá, companheiros e companheiras. Vou me apresentar também. Meu nome é José Jorge Maggio, né? Sou professor e sou dirigente do SIMPRO-ABC, Sindicato dos Professores da ABC. Eu vou começar um pouquinho falando a partir do que o George falou, né, que eu sempre fui um membro que esteve muito ativo, né, junto com os companheiros e companheiras, né, nessa briga da redução dos juros, né, constantemente. E mais que isso ainda, né, que hoje você tem a independência do Banco Central. Independência para quem? E a gente tem que buscar... Agora se fala em privatização do Banco Central, né? Isso é bom para quem? Né? Então, uma outra coisa que eu queria trazer aqui para o debate é que, dentro dessa conjuntura toda, né, os companheiros e companheiras da mesa, a gente tem lá um resquício nefasto, né, do Michel Temer, que é a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma previdenciária, né? E como isso vai se impactar na atual conjuntura, tendo em mente, inclusive, a chegada da indústria 4.0. Né? Eu cheguei a trabalhar na Volkswagen, dei aula dentro da Volkswagen, nos anos 90, era 45 mil operários. Hoje, chega a ter 9 mil. Né? E dentro do campo político também, a gente tem aí a questão das verbas parlamentares e quanto isso tem impactado, né, inclusive nas últimas eleições que a gente acompanhou. Então é um cenário bastante preocupante, mas eu acho que a gente está num momento importante, né, um momento importante para a gente rever, o próprio Paulo mesmo colocou essa questão, e uma coisa também que me chama muita atenção é a questão da Palestina, como isso reflete para todos nós trabalhadores do mundo, né, que a Palestina tem lá um papel muito importante e hoje nós estamos assistindo um verdadeiro holocausto contra o povo palestino. Né? Tinha mais outras coisas, mas um pouco isso. E lembrando também que se a gente não revogar a emenda 95, a gente não vai avançar.
Bom dia a todos e todas. Queria parabenizar a mesa também. A minha pergunta vai no sentido de que, durante as falas... Oi? Vocês conseguem dar para ouvir? Beleza. Durante as falas, Lucas, durante as falas foi pontuado a importância da reindustrialização para o desenvolvimento nacional e também para a concretização dos avanços sociais. E eu gostaria de saber, na opinião da mesa, quais seriam os caminhos efetivos e estratégicos para desenvolver uma política de industrialização nacional, considerando que há uma pressão interna da elite do agronegócio para que isso não se desenvolva, e também uma pressão dos interesses do capital externo para que o Brasil continue ocupando uma posição de exportador de matérias-primas. Obrigado. Eu vou começar pelo Lucas. A reindustrialização, ou a neoindustrialização, é sim de fato fundamental. Que instrumentos poderiam ser usados? Primeiro, proteção seletiva contra importações, usando mecanismos tarifários, não tarifários, defesa comercial contra dumping. Isso é fundamental, senão a indústria não consegue se manter. Os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste do Brasil, todos esses bancos públicos federais têm que atuar muito para apoiar a indústria nacional, para apoiar a indústria sediada no Brasil. Até pode ser que não seja um controle de residentes, mas que gere empregos aqui. Empregos de produção aqui no solo nacional. Melhor que seja de controle nacional, mas mesmo a empresa estrangeira que opera aqui pode ajudar a se gerar empregos e produção, né? E Lucas, só para terminar esse ponto, o governo brasileiro precisa reter a sua capacidade de discriminar a favor da empresa industrial nacional. O que quer dizer isso? Nós não podemos aceitar tratados internacionais, como o Acordo Mercosul e União Europeia, que nos tiram exatamente isso. A possibilidade de usar seletivamente políticas de compras governamentais e outras para favorecer o produtor nacional industrial em detrimento do importador, né? Do exportador para o Brasil, né? O Jorge falou em fundos soberanos. Você sabe, Jorge, que isso foi criado no Brasil, se não me falha a memória, no governo Manteiga, no governo Lula, Dilma, pelo ministro Manteiga da Fazenda, né? Que eu saiba, esse foi encerrado, posso estar enganado, mas não foi mantido. Era uma ideia boa do Manteiga que não foi sustentada ao longo do tempo, né? O que é o Fundo Soberano? Ele é um mecanismo de acumular divisas internacionais que possam ser usadas fora do país, que não sejam necessariamente reservas. Porque as reservas internacionais, nós temos aí o quê? 360 bilhões? Né? Essas reservas internacionais, elas têm que ser aplicadas de forma líquida, segura, com juros relativamente baixos. Se você acumula um excedente para além do que você precisa para proteger a economia e deposita isso no Fundo Soberano, é um instrumento adicional. Então, eu sou super a favor de, se acabou mesmo, eu acho que acabou, que volte a alguma coisa semelhante, né? Não tem notícia de que isso esteja em cogitação. Eu até tinha esquecido desse assunto, que ninguém mais fala nisso, né? Taxa Tobin, outro assunto histórico, né? Que há muitos anos é discutido. Eu sempre fui a favor, mas não acredito que possa ser feito. Sabe por quê? Porque exige um grau de articulação internacional que não existia quando Tobin fez a proposta, o James Tobin, né? E que não existe menos ainda agora, né? Então, como é que se controla esse problema? Pode ser até uma utopia também, que eu estou falando, né? Mas é no âmbito nacional. É aqui que nós temos os instrumentos para controlar. Eu sei que, deixa eu ressalvar, eu sei muito bem que é fácil falar isso aqui,
sentado aqui com vocês e muito difícil fazer lá. Por quê? Porque o Fernando Henrique Cardoso destruiu o sistema de controle de capitais do Brasil. E quando você deixa... Por que economistas como eu fomos sempre críticos desse movimento do governo Fernando Henrique Cardoso? Porque nós sabíamos que era difícil de reverter. Entende? Então foi uma barbaridade, uma barberagem que Fernando Henrique Cardoso e seus economistas fizeram nos anos 90, início desse século. Entende? O Collor também ajudou, mas o Collor passou pouco tempo no governo. Então, mas olha, André, olha só que coisa curiosa. O Haddad fez uma tentativa há poucos dias de voltar com o controle de capitais. Foi massacrado. Você pode discutir, não fez bem, a comunicação não foi boa, tinha que ter planejado mais, está tudo bem, mas o fato é que ele tentou fazer o quê? Tributar a saída de capitais com o IOF. Ótima ideia. Pena que ele próprio ficou em algumas poucas horas, né? Mas pelo menos tentou, né? E sobre a COP30, Jorge, eu não sou um especialista em questões climáticas, longe disso, mas eu acho que posso dizer que a COP30 arrisca ser uma coisa meio vazia. Com muitos governos aqui, líderes, autoridades, ONU, não sei o quê, discurso, Lula vai fazer belo discurso, outros líderes vão fazer belo discurso, e vai ficar por isso mesmo. Eles vão ser arquivados quase que imediatamente. Posso estar sendo muito cínico demais, muito cético demais, mas a minha percepção é que o Brasil deveria priorizar não a COP30, mas os BRICS. Depois eu falo sobre isso, porque acho que o Amaro perguntou sobre isso, né? Mas, então, COP30 eu colocaria no segundo plano em favor dos BRICS, né? A Débora, rapidamente, não é bem verdade que todo mundo fica feliz com o juro alto. Tem muita gente poderosa, você sabe, né? Que fica muito feliz com o juro alto. Por exemplo, os ricos e super ricos, né? Você tem até um pouco mais da classe média alta para cima. Ganha com os juros altos. Onde é que no mundo se oferece liquidez, rentabilidade e juros altos nessa magnitude? O Brasil é um caso quase que único, se não é único, né? Baixo risco, né? Liquidez e alta rentabilidade. Então, o sistema financeiro, o investidor externo, o investidor interno, a classe média alta, os super ricos, todos esses ganham, né? E é por isso que continua a política, que tem uma coligação que dá sustentação política a isso, né? Então, o Moreira e o Amaro me pediram para aprofundar BRICS, eu vou rapidamente falar sobre isso. De fato, eu sou, disse o Moreira, um economista dos BRICS. Não é bem dos BRICS, porque os BRICS não existem como entidade, nunca me contrataram os BRICS. O Banco dos BRICS me contratou por indicação do governo brasileiro, mas a formação política BRICS não tem um secretariado, né? Então, tudo bem, mas é secundário, né? Os outros países, não é só BRICS, tem razão. Você tem a África, América Latina, Ásia, né? Todos países importantes. Justamente os BRICS estão se expandindo, com prós e contras, para incorporar novos países. Nós éramos 4 no começo, né? Depois entrou a África do Sul, ficamos 5. Agora entraram mais 5, 4 em 24 e 1 em 25. Mais 5 países, são 10 agora. A Arábia Saudita seria o 11º, mas está em cima do muro. Você tem não só Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mas tem também Indonésia, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia, Irã. 10 países, entende? Já são países que atendem um pouco a sua preocupação. Agora, eu sou super a favor de operar com a América Latina, com a África, com a Ásia. O Brasil é um país universal, ele tem que se relacionar com todos os países do mundo. Reconhecendo, porém, acho que o Besolini falou isso, né? Que a articulação sul-americana está muito prejudicada. Está muito difícil, né? Muito difícil.
mais difícil ainda do que era no primeiro governo Lula. Né? Então, a gente pode avançar? Pode, mas com dificuldade. Mas pode avançar, por exemplo, a África de língua portuguesa, Timor-Leste, língua portuguesa, no leste da Ásia. Todos são países que têm afinidade natural com o Brasil. E que o Brasil poderia, e de fato, está fazendo um esforço para conseguir alcançar isso. Mas só para terminar, então, Amaro, o aprofundamento dos BRICS. Relações comerciais existem, mas são sobretudo com a China, não tanto entre os demais, né? O que precisa ser melhorado. A China tem um peso muito grande. Eu vou só, para resumir, para terminar, fazer um pequeno resumo de um artigo que vai sair amanhã, que tem o seguinte título: o governo Lula vai ficar aquém do governo Bolsonaro? Em que ponto? Em BRICS? O que está acontecendo? O Brasil exerce no ano de 2025, vocês sabem, a presidência dos BRICS, que é rotativa, né? Então, o Brasil organiza as reuniões, comanda a pauta, tem um poder de influência maior do que tem os outros nesse momento. O governo brasileiro está aproveitando isso? Espero estar errado, talvez seja cedo para dizer, mas eu acho que não está, não vai. Por quê? Porque o governo está muito minado. Você vai lá no Itamaraty, meu pai era diplomata. Meu pai, se tivesse vivo, estaria horrorizado com o declínio do Itamaraty. Eu tenho amigos lá, inclusive. Não gosto muito de ficar jogando pedras lá, mas com poucas exceções, o Itamaraty está irreconhecível. Né? Entregando a rapadura aqui, ali, acolá. O Lula até tenta melhorar isso, mas o Itamaraty não ajuda. Na Fazenda, que é outro ministério importante para os BRICS. A Fazenda, o Haddad se omite quase totalmente, ele não aparece nos BRICS. Ontem eu fui lá em Brasília, tive um seminário sobre BRICS patrocinado pelo Ministério da Fazenda. Não apareceu o ministro, nem para começar, nem para encerrar. Eu fui na Rússia ano passado, a convite do governo russo. Fiz uma palestra sobre o mesmo tema lá. Quem é que estava na mesa? O ministro da Fazenda da Rússia, o ministro das Finanças da Rússia, o Siluanov, que era o presidente dos BRICS em 2024, a Rússia. Agora não, a Haddad tem outras preocupações, não quer se envolver com BRICS, talvez equilíbrio geopolítico aí, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Então você tem a ausência do Haddad. Ministério do Planejamento. Embora o Bezoini tenha falado positivamente da Simone Tebet, eu acredito, todo o segundo escalão da Secretaria do Ministério do Planejamento é neoliberal até o fundo da alma. Com exceção de um, que é o Márcio Postman, que está no IBGE, que foi indicação do Lula. Não foi indicação da Simone. Então, Itamaraty. Bom, Banco Central. Já foi falado aqui. Sou amigo pessoal do Calippo. Espero que ele mude. Mas uma coisa é o novo presidente do Banco Central. Outra coisa é a máquina do Banco Central, pesada, obstrutiva, sabe? Obstrucionista. Quando eu trabalhei com BRICS no passado, no governo brasileiro, no FMI, e depois em Xangai, quem era o nosso principal problema? Era o Banco Central do Brasil. Por incrível que pareça, no governo Dilma, no governo Lula. Não, com o governo Bolsonaro até nem se fala, né? Mas o governo Lula, o governo Dilma, eu dizia até na época, podia dizer de novo, nós temos um 6º BRICS. Agora seria o 12º ou 11º BRICS, que é o Banco Central do Brasil, que se comporta como se fosse uma nação independente dentro dos BRICS. Por incrível que pareça, nós íamos para a mesa de negociação, nós falávamos uma coisa, aí o Banco Central via, não é isso. Mesmo tendo havido um esforço de coordenação prévio. Você entende? Então, esse problema é um problema meio estrutural que existe aí. Como resolver essa questão? Primeiro, foi um erro clamoroso fixar a cúpula dos BRICS, dos líderes, para julho no Rio de Janeiro. Clamoroso. Por quê? Porque não existe isso de fixar a cúpula, que é o evento máximo, no meio da presidência.
que é para durar um ano. O risco é que o segundo semestre já não seja mais o Brasil na prática. Né? Aí, isso que nós queremos, isso não queremos, né? Então, como resolver? Eu já dei essa sugestão várias vezes, por escrito, falando com meus amigos no governo. É o seguinte, primeiro, marca um calendário, essa ideia não é só minha. Há pessoas no governo que também defendem isso. Marca um calendário de reuniões no segundo semestre. Ministros de Fazenda, de Relações Internacionais, Itamaraty, etc. Bancos centrais também, assessores, né? Sherpas. Bota essa turma toda para se reunir. Onde? Pode ser no Brasil, mas não precisa ser no Brasil. E nós nos encontramos frequentemente à margem dos eventos internacionais, dos quais os BRICS todos são membros, ou quase todos. ONU, FMI, Banco Mundial. Só uma reunião ali em paralelo. Espero que façam isso. Mas o mais importante, aqui eu termino, o mais importante de tudo, eu voltei a falar isso ontem, lá no Ministério da Fazenda, marca um segundo encontro dos líderes dos BRICS em novembro, por ocasião da cúpula do G20, que é na África do Sul. Entende? Já ouvi de burocratas lá do governo, não pode, é difícil. Difícil. Já fizemos várias vezes isso. Eu mesmo participei, a Dilma arrancou isso. Fez reunião em Cannes em 2011, presidência da França, do G20. Ela chegou lá, a situação era a seguinte, a China não sabia se era ela convocar, a Índia não sabia se era ela convocar. A Dilma chegou lá em Cannes e falou, o Brasil convoca. E convocou. A Dilma tem muitos problemas, mas faz certas coisas importantes, né? Sabe fazer certas coisas. Né? Então, vejam, você tem precedente em Cannes, precedente no México e nos Cabos, em 2012, e vai por aí, aí que vem o ponto, até no governo Bolsonaro teve um segundo encontro dos líderes dos BRICS, quando o Brasil exerceu a presidência no governo Bolsonaro em 2019. Então agora o governo Lula vai ficar aquém do governo Bolsonaro? Vai ter medo de criar uma segunda reunião dos BRICS? Pelo amor de Deus, não dá, né? Bom, depois da fala do Paulo, ficou mais fácil para responder, né? Posso ser até mais direto. Bom, vamos pegar da reindustrialização. Acho que eu complementaria o que o Paulo falou. Acho que fortaleceu o novo PAC, acho que é muito importante, né, para toda a nossa infraestrutura, é muito importante para a nossa competitividade, né, inclusive para fortalecer as nossas cadeias produtivas. O Nova Indústria Brasil também, então acrescentaria fortalecer esses dois programas aí, como muito importantes para a nossa reindustrialização, e continuar aí com essa retomada aí do papel do BNDES. Né? Então, complementando o que o Paulo trouxe. Sobre as emendas parlamentares, eu concordo plenamente com o que foi colocado, causa um desnivelamento no ambiente eleitoral, né? Então, quem tem hoje o mandato tem uma força eleitoral muito maior, né? Então causa esse desnivelamento, né? Sobre a questão da campanha, né? Eu acho que tem pouquíssimo efeito, né? Acho que prático, né? Objetivo, porque eu acho que a gente precisa buscar, que eu tentei trazer aqui, né? Uma progressividade da nossa estrutura tributária, uma previsibilidade, uma diminuição do nosso contencioso tributário, né? Uma diminuição dessas distorções fiscais, né, que a gente tem. Então, tem setores que têm distorções fiscais significativas. Né? Eu tenho um caso que eu cheguei a levar para o próprio Ministério, né, para apresentar, né, tecnicamente, em um setor, que o setor está cada vez mais se concentrando por conta de distorções fiscais. Então, um setor que hoje já é praticamente um duopólio quase, né, porque outras empresas não conseguem concorrer, que a carga tributária é um componente muito grande da formação de preços desse setor específico,
né? E que as empresas de menor porte não conseguem concorrer diante do planejamento tributário e as distorções fiscais que só as grandes empresas conseguem acessar, né? Então, reduzir essas distorções fiscais é algo muito importante, mas esbarra no lobby, né? Então, por exemplo, nesse caso, é notório, né? É um caso no setor de bebidas frias. É notório que existe essa distorção fiscal, é reconhecido amplamente, né? É prometido, né, corrigir, mas isso não é feito, porque tem uma força política e econômica muito forte que não viabiliza isso. Isso a gente está falando de bilhões de reais que deixam de ser arrecadados e que é uma distorção que é concentradora de renda e de mercado, né, e de poder em favor de empresas aí que são oligopolistas e multinacionais, né? Então, nessa linha que é importante, que, infelizmente, apesar do ministro ter se colocado muito fortemente, queria reverter, né, queria corrigir, né, na prática, eu acho que muitas questões não foram feitas, e quando feitas, muitas causaram insegurança jurídica. Então, eu ouvi de muitas empresas de que, não, a gente vai recorrer até o limite, se a gente tiver que pagar, a gente vai pagar daqui a 4, 5 anos, né? Essa mudança que teve, porque né, causando inclusive insegurança jurídica. Então, esse ajuste pelo lado das receitas tem questões muito positivas, mas tem desafios muito grandes, né, que foi colocado como ajuste pelo lado das receitas, né? Então, isso que eu quis trazer, tá? Então fomentar a progressividade da nossa estrutura tributária, a simplificação, a redução da insegurança jurídica são aspectos muito importantes, e também trazendo que é o seguinte, a arrecadação fiscal, o desempenho da arrecadação fiscal está muito dependente do desempenho econômico da nossa economia, né? Do desempenho do nosso nível de atividade. E isso tem um papel muito importante para fortalecer a arrecadação. E que aí, trazendo a primeira pergunta, o que a gente tem, quando você lê os comunicados, as atas das reuniões do Copom, uma das preocupações é a gente arrefecer o nosso nível de atividade, né? Que aí a gente está falando em arrefecer também, né, aumentar o nosso desemprego, né? Que é isso que está falando, né? Então, para reduzir, se você lê os principais pontos que são colocados para manter o ciclo de alta, né, da nossa taxa básica de juros, a gente tem a atividade econômica aquecida, que é o que tem colocado, né, ou eles colocam o maior dinamismo da nossa atividade econômica, né, sempre tem essa questão, que aí a pergunta, né, então a nossa sociedade quer um nível de atividade mais arrefecido, né, um desemprego maior, né, que é isso que eles colocam ali, né, então isso é o fator que vai convergir a inflação para a meta. Aí, o segundo ponto, as expectativas estão desancoradas em relação à meta. É o que eu coloquei, uma meta de 3%. A inflação dos Estados Unidos é 3%. Né? O Brasil, com a estrutura produtiva, a estrutura econômica que a gente tem, buscar uma meta de inflação de 3% me parece irreal, né? Então, se a gente tivesse com uma meta de 4%, a gente estava próximo ao nosso teto, a nossa banda superior da nossa meta de inflação, que a gente está falando em 5,5%, com 1,5% de banda, né? Então, a gente não estaria tão descolado assim da nossa meta, e talvez não precisasse de um juros tão alto para arrefecer a economia, o desempenho da nossa economia, pensando em um diagnóstico de inflação de demanda, que é o que eles estão falando. Só que o que eu tentei trazer aqui, que tem fatores de oferta significativos, né? Como a questão do preço dos alimentos, dos combustíveis, né? Que é um ponto. E também o outro ponto que eles trazem é usar os juros como para conter, para valorizar o câmbio, né? Então esse é um outro fator aí que é explícito na estratégia do Copom. Aí sim, um fator, uma taxa de câmbio desvalorizada tem um impacto importante para a inflação. E o terceiro fator que eles sempre colocam, e é explicitamente, e que o governo se incomodava muito nos comunicados anteriores, quando era o Campos Neto, e agora parece que não se incomoda mais, é a questão do risco da condução da política fiscal. Eles colocam de várias formas, né? Para trazer esse risco fiscal
para a definição da taxa básica de juros. Isso também, em parte, foi muito fomentado logo quando o Haddad entrou. O Haddad comprou essa tese. Então, claro, política monetária e política fiscal tem uma inter-relação muito forte. Não dá para negar isso. Agora, você submeter a política fiscal à política monetária, também eu acho, você dá esse poder também na formação de expectativa, me parece que para o ministro da Fazenda eu não vejo isso como adequado publicamente. Ele até pode avaliar que tem sim, que é importante as contas públicas estarem ajustadas, e aqui eu defendo que a gente tem que ter um fiscal ajustado. Não é que eu estou falando, não, eu defendo. Agora, a gente tem que pensar um ajuste, qual o prazo que a gente quer esse ajuste? É viável para a nossa economia buscar um ajuste de curto prazo ou não? Quais são os riscos, quais são os impactos de você buscar um ajuste de um ano, manter esse equilíbrio? E aí, se você submete, inclusive na formação de expectativas, ao desempenho das contas públicas, que vai impactar a formação da nossa taxa de juros, e aí o Banco Central, o Copom também reforça isso, que precisa manter os juros altos por conta do fiscal, você está criando uma situação que se retroalimenta. Porque você piora, e aí quando o Galípolo vai, ele dá uma entrevista falando que precisa ter uns juros mais altos, mais prolongados, está indicando que ele vai manter, ele já está precificando essa curva, precificando que os juros vai ficar mais alto. Então, todo mundo que está montando as suas posições, as suas estratégias, já estão falando, não, aqui não vai baixar, agora só o ano que vem. Então, eu já vou montar toda a minha estrutura e as minhas posições no mercado financeiro e nas minhas estratégias baseadas nesse indicativo que ele deu. Então, esse é um ponto, a questão das expectativas, como lidar com as expectativas, eu acho que e aqui, tanto para o lado do próprio Haddad como o Galípolo, eu acho muito precipitados, muito querer agradar e aí, falando acho que claramente, o pessoal mais ligado ao mercado financeiro, e se enrolando. Porque quando eles falam que o juros vai subir para 14, quando ele um comunicado já indica que vai ter mais 2 altas, ele já precificou que vai ter mais 2 altas, vai ter mais 3 altas. Ele não vai conseguir voltar atrás nisso. Independente se tecnicamente ou não vai ter impacto na redução da inflação. Então você me pergunta, olha, chegou numa situação para mim de formação de expectativas sobre juros que não tinha como ele não ter levado agora. Porque eles precificaram isso, eles definiram isso nos próprios comunicados deles. Agora, o que me espanta é não ter nenhuma reação. Ou ter uma reação quando era um presidente e quando muda o presidente ter outra. É isso que eu quero trazer. Então, quando era o Campos Neto e colocava nos comunicados que se o fiscal não tivesse ajustado e ia continuar a elevar os juros, todo mundo brigava. Agora, quando está continuando a mesma forma de agir. Aí todo mundo fica quieto. É isso que eu quis trazer. Agora, da forma como tem sido conduzido, as expectativas já foram formadas para esse nível de taxa. Agora, a minha preocupação é que tem sido reforçado, que isso vai continuar, que a taxa de juros em um elevado patamar vai continuar até o próximo ano. É essa formação de expectativas que ele está trazendo. E aí passa a ser difícil você reverter essa questão. E aí, essa questão, por que a gente precisa manter isso próprio? Esse governo teve o poder de mudar a meta de inflação. Por que permaneceu com uma meta de 3? Isso não foi trazido ao debate público ou foi debatido só com grupos de interesse específicos. Por exemplo, que eu sei, os economistas em geral não foram chamados para debater essa questão de meta, por exemplo. Eles não têm nem abertura lá para chegar para debater. Então, esse é um lado que também o governo, por exemplo, não dá abertura para os economistas, enquanto entidades representativas dos economistas, irem lá debater, participar dos debates. Então, essa é a minha questão. Então, aqui também eu agradeço muito ao Crivelli pelo convite, em nome do Corecon de São Paulo, em nome do Sindecon de São Paulo. Muito obrigado. Uma vez agradeço ao André Paiva Ramos e Paulo Nogueira Batista Júnior pela exposição de ambos brilhantes.
Fábio. Acho que o Fábio vai falar um pouco sobre a hora importante do almoço. Pessoal, acabamos avançando um pouquinho no horário, né? O debate, enfim, gera muita provocação, tem a participação, a gente quer dar esse espaço, né? Para que todos façam sua intervenção, suas perguntas, e acabamos avançando um pouquinho. Então vamos combinar, fazer a pausa agora, vamos almoçar, a sugestão tem o shopping aqui, tem a praça, tudo direitinho. Vamos combinar de retomar às 14h30, tudo bem? Às 14h30, acho que dá tempo de todo mundo comer com calma, retorna. Vou ajustar lá depois com o Wilson, para o Aldo ali, para ajustar o horário deles. Beleza? Até já, pessoal. Bom almoço.